dia, galerinha do sexto ano. Tudo bem com vocês? Eu acredito que sim. Hoje nós iremos dar continuidade às nossas atividades, né? Nós estamos vendo célula. Agora nós vamos ver a construção das células. E a célula é dividida em três componentes, que é o citoplasma, a membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo, né? Mas antes que nós aprofundamos nas células mesmo, nós vamos rever células que nós já iniciamos em aulas anteriores. Nós vamos estar vendo uma breve revisãozinha sobre ela, né? Vamos falar das células mesmo em si. Nós sabemos que a célula, a presença de célula é uma característica que todo ser vivo possui em comum. Todo ser vivo é composto de células. Não há um ser vivo que não tenha célula em seu corpo, certo? Então, a presença de célula é uma característica, é uma das características principais do ser vivo, que todo ser vivo possui em comum. Ela é a menor unidade que forma um indivíduo. A célula é tão pequenininha como um grão de areia que só pode ser visto através do microscópio, como a gente também já tinha visto falar, né? Os seres vivos podem ter somente uma célula ou diversas células. Então, a gente já viu que células, elas podem ser unicelulares e pluricelulares. As células unicelulares é aquela que é formada por uma única célula e as pluricelulares formadas por mais de uma célula. Também nós vamos ver as células eucariontes e procariontes. A eucariontes, a parte genética dela fica dentro do núcleo, não é isso? Então, e a procariontes fica no citoplasma, não é isso, gente? Também, como por exemplo, as plantas, os animais são formados por mais de uma célula. Se as plantas e os animais são formados por mais de uma célula, evidentemente são pluricelulares, não é isso? Assim, são consideradas multicelulares. Por que multicelulares? Porque possuem muitas células. Sabemos que pluri está dizendo mais ou duas ou mais, não é isso? Então, geralmente apresenta diversos tipos de células diferentes. O conjunto de célula é chamado de tecido. O conjunto de célula é chamado de tecido. Lembrem disso, conjunto de célula é formado por tecido. O que é tecido? É um conjunto de células, certo? Olha aí, a tia já deu até a definição. Células são geralmente tão pequenas que nem conseguimos enxergar a olho nu, não é isso? Ou seja, sem o uso de lentes de aumentos especiais. Assim é utilizado o microscópio, né? Onde também, na aula que a tia mandou ontem, que vocês viram hoje, né? Tá falando do microscópio também, né? Que tudo que se falar em célula, nós estamos também associando célula a microscópio. Por quê? Porque a célula só pode ser vista através de um microscópio pela quantidade que ela é tão minúscula, certo? Pelo tamanho dela, que é tão pequeno que você só pode vê-la através do microscópio, para que seja observado, certo? Graças a essa máquina, hoje podemos saber as principais estruturas de uma célula, que são agora nós vamos entrar, olha, agora nós vamos falar do citoplasma, nós vamos falar das membranas plasmáticas e do núcleo, certo? Nós iremos falar agora do citoplasma. Vamos falar primeiro do citoplasma. Região gelatinosa. Olha o que eu vou falar para vocês. Ela tem assim uma textura de um gel, aquele gel que a gente passa em cabelo. Então, o citoplasma tem essa textura, né?
gelatinosa rica em água e sais minerais, né? Estrutura responsável por grande parte do funcionamento da célula. É através do citoplasma, né, que ela é responsável por uma grande parte do funcionamento das células. Não é isso, gente? E o que é célula? É um conjunto de tecidos. Nós iremos agora falar do núcleo. Núcleo, estrutura arredondada, onde se encontra o material genético. O material genético. Pai, mãe, filho, não é isso? A gente já associa, né, essa genética. Membrana plasmática. A membrana plasmática nada mais é do que uma partícula que fica em torno da célula. A membrana plasmática, ela reveste a célula, certo? Selecionando o que entra e o que sai. É através dessa partícula, dessa membrana que envolve, dessa capa que envolve, que ela seleciona quem entra e quem sai da célula, não é isso? Então, gente, ó, as células das bactérias. Nós vamos falar um pouquinho das células das bactérias. As células das bactérias, certo? Elas são mais simples do que as células dos seres vivos. Vamos ver por quê. Uma das diferenças é o fato de que não possui núcleo. Ó, as bactérias não possuem núcleo e o ser vivo, ele possui núcleo, né? Nela, o material genético fica em um local chamado nucleóide. Nucleóide é onde fica o material genético. As células das plantas, nós vamos falar agora das células das plantas, né? As células das plantas. De algumas bactérias, possui também uma estrutura que fica em torno da membrana plasmática. Então, o que é membrana plasmática? É uma membrana que é envolvida por uma película, né? Aonde ela é quem é responsável do que sai e do que entra, né? Na célula. Ela protege a célula, fazendo com que se apresente mais rígida. Rígida é uma coisa que não entra mesmo, só entra se ela permitir, né? Essa membrana plasmática, certo? Então, gente, somente isso que hoje nós iremos falar, vocês entenderam direitinho, né? Eu acredito que ficou bem claro. Nós falamos sobre as células unicelulares e pluricelulares e entramos onde a gente queria, né? Que foi na constituição das células, que é formada pela membrana plasmática, o citoplasma e o núcleo. Lá na página, começando da página 86 e 87, é aonde nós iremos ficar até hoje, certo? Um bom dia para vocês, um abraço e um cheiro. Até a próxima!